galera, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai e tenho certeza que você está aqui porque você está interessado em prestar o vestibular da Unesp no final do ano, não é? Pois é, as inscrições iniciam-se no dia 12 de setembro. Já as provas, a primeira fase será no dia 13 de novembro. Vai se preparar para o vestibular? Ok, mas a grande pergunta é, professor, o que estudar? Eu preciso ver tudo? Eu preciso analisar todos os conceitos? Não. A gente consegue te preparar de uma forma específica para esse vestibular. Dá uma olhada. Você fica aí olhando desesperado sem saber o que estudar, não é? Pois é, gente, o vestibular da Unesp, e assim como todos os outros vestibulares, eles têm uma estrutura praticamente fixa. Uma espinha dorsal nos conteúdos que eles vão cobrar. Ou seja, eles praticamente cobram os mesmos conteúdos todos os anos. Muda um detalhe aqui, outro detalhe acolá, mas a espinha em si é a mesma, de modo que é fácil a gente conseguir analisar isso e se preparar mais especificamente para esse vestibular. Ok? Eu separei aqui para vocês a distribuição dos conteúdos de física do vestibular Unesp dos últimos 3 anos, 2014, 2015 e 2016, pegando as provas de final de ano e de meio de ano, ok? E percebemos então que 48% das questões de física são questões de mecânica, conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Lembra que você brincava no primeiro ano? Pois é lá que estão as principais questões, os principais conceitos. Você deixou escapar, mas calma, estamos com você agora. Em ótica, termologia e helicidade, conteúdos que na maioria dos colégios é ensinados no segundo ano, ou são ensinados no segundo ano. Ótica, termologia e helicidade, que são conteúdos ensinados normalmente no segundo ano, na maioria dos colégios, são também elementos importantes. E se você estudar mecânica, ótica, termologia e eletricidade, eu garanto que você já consegue fazer uma boa prova de física. Mas para garantir uns pontinhos extras, nada mais melhor do que ver um pouquinho de ondulatória, magnetismo e aquelas questões cotidianas de física moderna, tá? Vamos dar uma geral nessa prova aqui então. Em mecânica, vou estudar o que, professor, especificamente? Em mecânica, 40% do conteúdo está relacionado à cinemática. Movimento retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme. A gente tem queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical. Ok? Todos esses conteúdos são importantes. Também a gente tem um pouquinho de dinâmica aí. Em dinâmica, a gente tem que estudar as leis de Newton. Força, lei da inércia, dinâmica, ação e reação, força de atrito, sistemas de bloquinhos, sistemas de polias, roldanas, distribuição de forças em todos os conceitos, ok? E também cai hidrostática, né? Lei de Steven, princípio de Pascal, cai um pouquinho das relações de pressão atmosférica e relação de pressão hidrostática. Dá uma olhada que esse conteúdo não é difícil e dá para você garantir pontos. E olha lá, dentro de mecânica eu já poderia separar só esses 3 conteúdos. E aí, se eu me focar, se eu me especializar nesses 3 conteúdos, eu consigo fazer uma boa parte da prova de mecânica. Pontinhos extras? Então vamos lá. Impulso e quantidade de movimento, trabalho, energia e gravitação. São conteúdos-chave para que a gente consiga fazer a prova. Estudando esses conceitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos dentro de mecânica, a gente consegue fazer uma boa prova. Certo? Gente, aqui no curso Agora Vai, no canal no YouTube, haverão aulas gratuitas de todos esses conteúdos. Não vacila não, vai. Vem com a gente. Termologia. Em termologia, o conteúdo da Unesp é dividido em 2 partes. Calorimetria e dilatação térmica. Basicamente esses conceitos. Claro que para estudar calorimetria precisa conhecer um pouquinho das relações termométricas também. Então é bom você saber termômetros, é bom você saber um pouquinho de quantidade de calor específico, calor latente, conhecer o conceito de calor e relacionar com o conceito de temperatura, ver qual que é a diferença entre esses conceitos, certo? Também que a dilatação térmica. Dilatação térmica, aí você vai ter que saber dilatação térmica linear, superficial, volumétrica, isso em dilatação de sólidos, e as dilatações de líquido, certo? Que aí cai um pouquinho de dilatação aparente.
Sabendo essas duas coisas, você consegue fazer. Lembrando que a parte matemática desse ponto não é tão complicada assim. Então dá para a gente conseguir salvar mais umas questões nesse tópico. Ok? Próximo assunto. Ótica. Bom, em ótica, gente, aí cai muita lei de reflexão. Aí essa lei de reflexão vai cair na formação de imagens em espelhos esféricos e em lentes. Além disso, em lentes é cobrado um pouquinho sobre os defeitos de visão e qual tipo de lente essencial para a gente corrigir esse defeito. Já espelhos planos, lei de reflexão, vai cair a relação de ângulos entre raios incidentes e raio refletido. Não se esqueça que o ângulo é o mesmo. Tem que traçar a retinha normal e fazer a relação. E também pode cair um pouquinho sobre o número de imagens formadas e a simetria do objeto em relação ao espelho. Dá uma olhada nesses pontos. Também vai cair um pouquinho de refração, lei de Snell-Descartes, o desvio da luz ao mudar de meio. Dá uma olhadinha porque são questões tranquilas, são mais questões conceituais, só a lei de Snell-Descartes que usa uma matemática um pouquinho mais difícil aí, porque entra seno e alguns alunos têm desespero com isso, mas dá para resolver essas questões também. Elétrica. A prova de elétrica é separada em duas partes. Eletrodinâmica, que aí vai cair um pouquinho de associação de resistores, conceito de corrente elétrica, vai cair cálculo de tensão elétrica em circuitos, potência elétrica, também vai cair um pouquinho de distribuição de correntes em circuitos mistos, certo? E o cálculo de energia elétrica residencial. Bom, é basicamente isso em eletrodinâmica. Já em eletrostática, é bom dar uma olhada em processos de eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, as leis de Coulomb, as relações de força entre cargas, mas não aqueles exercícios muito complicados que envolvem muitos ângulos, mas saber um pouquinho dessas relações. Conhecer o conceito de campo elétrico e de potencial elétrico, beleza? E aí vem as questões que caem um pouquinho menos, que são as questões de ondulatória, que aí cai um pouquinho dos estudos matemáticos e ondas estacionárias, que são questões mais conceituais. E é bom dar uma olhada em oscilador massa-mola, está caindo muito no vestibular da Unesp. Por fim, gente, a provinha de magnetismo. Em magnetismo, eu preciso saber campo magnético e os cálculos de força magnética em diversos meios, né? Força magnética em fio retilíneo, força magnética em sistema de espira, solenoide, ok? Se a gente souber esses conceitos, a gente consegue fazer uma boa prova. Beleza, gente? Bora lá estudar? É isso aí. Agora vai. Se esse vídeo foi legal, não deixe de dar um like, não deixe de curtir e compartilhar com seus colegas. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe os conteúdos, porque a gente vai estar te preparando especificamente para esse vestibular, vestibular da Unesp. Também haverão aulas específicas para o Enem. Gente, vem com a gente. Vencer, sucesso. Fala aqui, agora que eu não aguento mais.